O sol causticante de 1937 não perdoava. Sobre o sertão de Minas Gerais, ele derramava uma luz quase palpável, dourada e impiedosa, cozinhando a terra vermelha até que cada grão de poeira parecesse arder. Na fazenda Aurora, o ar estava carregado com o cheiro adocicado e amargo do café secando nos terreiros, misturado ao aroma seco de capim queimado e a poeira que se levantava a cada sopro de vento, infiltrando-se nas narinas, nos poros, na alma. O zumbido incessante das cigarras criava uma sinfonia monótona, um mantra do verão interminável que parecia estagnar o tempo. Era nesse cenário que Bento de Almeida, o fazendeiro de 52 anos, movia-se como uma sombra pesada, um homem moldado pela dureza da terra e pela solidão que se instalara em seu peito como uma pedra. Ele supervisionava o trabalho no terreiro. Os homens e mulheres curvados sob o chapéu de palha, espalhando os grãos de café com rodos longos, a dança ancestral da colheita se repetindo. Bento, apesar da idade, ainda tinha a compleição forte de quem passou a vida entre a enxada e o lombo do cavalo. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam a memória de anos de sol, mas também uma sombra que parecia nunca se dissipar. A fazenda Aurora era seu reino, um império de cafezais que se estendia por léguas, construído com o suor de sua juventude e o sacrifício de sua alma. Mas um império, por mais vasto que fosse, não podia preencher o vazio deixado pela perda. Foi então que a figura surgiu, uma mancha indistinta no horizonte de poeira da estrada que levava à sede da fazenda. Ela crescia lentamente, como uma miragem nascida do calor. Uma mulher. Magra, com as roupas surradas e empoeiradas, o corpo curvado pelo cansaço e, Bento podia adivinhar, pela fome e sede. Não era incomum que viajantes aparecessem, perdidos ou em busca de trabalho, mas a forma como ela se arrastava, quase dissolvendo-se no ar vibrante, despertou nele uma estranha mistura de desconfiança e uma pontada de algo que ele há muito tentara enterrar: a compaixão. Os cães na fazenda, vira-latas de pelo duro acostumados à vigilância, latiram um aviso grave. Bento apenas acenou, e os animais, conhecendo o tom de seu dono, aquietaram-se em rosnados baixos. A mulher, que agora se aproximava do portão de madeira robusta, ergueu o rosto. Seus olhos, escuros e fundos, carregavam a mesma exaustão de seu corpo. Senhor, fazendeiro. A voz era um sussurro rouco, quase inaudível, arrastada, como se cada palavra custasse um esforço titânico. Perdão o incômodo, mas eu só queria pedir um pouco d'água. Bento a observou por um instante longo, seus olhos varrendo a figura da cabeça aos pés. Não via ameaça, apenas desespero. Mandou o mina da roça apanhar uma cuia de água fresca do pote de barro. Enquanto o menino corria, Bento se adiantou. Sou Bento de Almeida. Qual seu nome, mulher? Sua voz era seca, sem rodeios. Cora, senhor Bento. Apenas Cora. Quando o menino retornou com a cuia, a água brilhava convidativa. Um pequeno oásis naquele inferno de calor. Cora estendeu as mãos para recebê-la. E foi nesse instante que o mundo de Bento, há muito tempo cuidadosamente lacrado em sua rotina e solidão, ruiu. A luz dourada do fim de tarde, inclinando-se sobre a poeira, incidiu diretamente sobre as mãos da mulher. Elas eram finas, sujas de terra, e marcadas não apenas pela labuta, mas por algo mais profundo, mais perturbador. Duas cicatrizes, perfeitamente simétricas como um desenho cruel, estavam gravadas em cada palma. Eram redondas, quase como se tivessem sido feitas por um ferro em brasa, mas a pele ao redor era repuxada de uma forma que indicava uma violência antiga, uma dor indizível. Não eram ferimentos recentes, mas memórias eternizadas na carne. A visão gelou o sangue de Bento. Aquelas marcas, ele as conhecia, não da carne de uma pessoa, mas das lendas sussurradas,
dos temores que corriam a boca pequena pelos povoados mais distantes, dos pesadelos que o perseguiam em noites insones. Um arrepio subiu por sua espinha, e o pedido de água de Cora se transformou em um aviso, uma mensagem sombria que a terra parecia ter enviado para desenterrar aquilo que ele mais temia. Se você está sentindo esse calafrio e quer desvendar o mistério por trás das mãos de Cora, então se inscreva no canal e ative o sininho, botão vermelho, para não perder os próximos capítulos dessa história que vai te prender do começo ao fim. De que cidade você está assistindo a essa trama intrigante? Deixe seu comentário e compartilhe com a gente. Bento mal se lembrava de Cora bebendo a água. A imagem daquelas marcas havia se gravado em sua retina, abrindo uma fenda no dique que ele construíra ao redor de suas memórias mais dolorosas. Ele se viu de repente de volta àquele tempo, anos antes, quando a fazenda Aurora ainda tinha o riso de Maria, sua esposa, como o mais belo dos sons. Maria, com seus cabelos da cor de café e a pele morena, era a vida da fazenda. Inteligente, prática e com um coração que irradiava bondade. Ela era o equilíbrio para o pragmatismo muitas vezes rude de Bento. Eles sonhavam com um filho, com uma família que continuaria seu legado, que preencheria a casa com novas vozes. O sonho se tornou realidade quando Maria engravidou. A alegria de Bento era incontrolável. Um homem que parecia talhado para a solidão se descobria transbordando de felicidade. Ele a cercava de cuidados, ignorando os conselhos das benzedeiras e parteiras da região, que alertavam para os riscos de uma gravidez em mulher de mais idade. Maria tinha 37 e a primeira gravidez era sempre um desafio. Mas o amor de Bento era cego para o perigo. Os meses se passaram e a barriga de Maria cresceu, prometendo um futuro. Mas a alegria logo se transformou em apreensão. Os pés e mãos de Maria incharam e dores lancinantes começaram a assolar seu corpo. Bento, desesperado, mandou buscar um médico na cidade mais próxima. Uma viagem de 2 dias a cavalo, um luxo que poucos podiam pagar. O doutor Almeida, um homem pálido e cansado que mal saía de seu consultório na pequena cidade de Ouro Fino, chegou à fazenda após dias de aflição, com sua maleta de couro velho e um ar de quem já havia visto demais. Ele examinou Maria, seu rosto se contorcendo em uma careta de preocupação. O diagnóstico foi cruel. Eclâmpsia grave, Bento. O bebê não vinga. E se não agirmos rápido, Maria também se vai. As palavras caíram sobre Bento como um raio. O doutor Almeida explicou que a única chance era um procedimento arriscado, uma cesariana rudimentar, feita ali mesmo na fazenda, com as poucas ferramentas que ele tinha. Não havia tempo para levá-la à cidade grande. Bento, em seu desespero, concordou. Ele segurou a mão de Maria, beijando-lhe a testa febril, prometendo que tudo ficaria bem. A cirurgia foi um pesadelo de gritos abafados e sangue, dores que ecoavam pelas paredes da casa grande. No final, o silêncio. Um silêncio que nunca mais abandonaria Bento. O bebê, um menino forte que não teve tempo de respirar, veio ao mundo morto. E Maria, sua amada Maria, entregou sua alma poucos minutos depois. Seu corpo exausto, cedendo à hemorragia e à dor. Bento sentiu seu mundo desabar. A vida, o amor, o futuro, tudo se fora em um único dia. Ele emperrou Maria e o pequeno filho sem nome sob a sombra de um jatobá antigo, no alto de uma colina, com vista para os cafezais que ela tanto amava. A fazenda, que antes irradiava vida, agora parecia um mausoléu. Bento se fechou. A dor se transformou em uma couraça impenetrável de desconfiança e amargura. Ele se culpava pela morte de Maria, por não tê-la levado antes ao médico, por ter tido um sonho tão grande que a vida lhe roubou de forma tão brutal. Os anos seguintes foram de trabalho incessante,
uma forma de anestesiar a dor. Ele se tornou um homem ainda mais severo, exigente com seus empregados e impiedoso com os próprios sentimentos. Estranhos eram vistos com a máxima reserva, pois o mundo havia provado ser um lugar cruel e imprevisível. Ele se tornou a personificação da solidão, um homem que andava em seu vasto império, mas que vivia em um deserto de alma. E agora, ali estava Cora, uma estranha empoeirada, com as mãos marcadas por um tormento que Bento jamais esperaria ver fora dos pesadelos. Aquelas cicatrizes, redondas e profundas, remetiam a uma prática antiga e cruel de marcação de pessoas consideradas indesejáveis ou pertencentes a certas seitas, escondidas nas serras. Era a marca do condenado, do amaldiçoado ou do possuído, como diziam as lendas populares. Vê-las na palma das mãos de Cora era como um baque, um aviso direto de que o mundo sombrio que ele pensara ter deixado para trás, ou que pertencia apenas às histórias de velhas na fogueira, havia batido à sua porta. Cora terminou a água, seus olhos fixos em Bento, parecendo ler a perturbação em seu rosto endurecido. Ela não disse nada sobre as marcas, nem tentou escondê-las. Apenas agradeceu com um aceno de cabeça. Bento, por sua vez, sentia o coração acelerar. A chegada daquela mulher não era um acaso. Aquelas mãos, com suas cicatrizes enigmáticas, eram o fio de uma trama que o arrastava para fora de seu autoimposto exílio. Ele estava no fundo do poço de sua própria melancolia, e a presença de Cora, embora aterrorizante, parecia o único farol, ou talvez a única escuridão ainda mais profunda capaz de arrastá-lo. O que ela queria? O que aquelas marcas significavam? E o mais importante, o que elas tinham a ver com ele, com a Fazenda Aurora e com os fantasmas que ele pensava ter enterrado? Um arrepio frio percorreu Bento, não mais pelo sol, mas pela iminência de um mistério que prometia desenterrar os segredos mais assustadores de sua própria existência. O sol já mergulhava no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, quando Cora finalmente baixou a cuia vazia. Seus olhos, que antes expressavam apenas a aridez da sede, agora fixavam Bento com uma intensidade estranha, quase como se ela tivesse visto através da couraça de anos de amargura que ele vestia. O silêncio era denso, pesado com a poeira do dia e o peso das cicatrizes expostas. Bento, por sua vez, sentia a garganta seca, não mais pela sede, mas pelo terror velado que as marcas nas mãos dela haviam despertado. Senhor Bento, muito obrigada pela água. Eu preciso ir. A voz de Cora era baixa, mas firme, como se ela soubesse que sua presença ali era um incômodo, uma anomalia em seu mundo. Ir? Para onde? Bento se perguntou. Para a vastidão escura que logo cobriria o sertão? Para mais léguas de caminhada sob a ameaça de bichos peçonhentos e homens sem lei? Algo em seu peito, uma réstia da compaixão que ele jurara ter enterrado com Maria, se agitou. Mas a desconfiança era mais forte, amarga como café sem açúcar. Aquelas marcas não eram de uma simples viajante. Eram um sinal. E sinais do sertão, em 1937, raramente eram bons presságios. Não tem para onde ir com a noite caindo, mulher, ele retrucou, sua voz mais áspera do que pretendia. Fique no rancho dos tropeiros, no fundo da fazenda. Amanhã cedo, siga seu caminho. Era uma oferta relutante, a menor das concessões, mas o suficiente para que a curiosidade, ou talvez o destino, plantasse uma semente. Cora apenas assentiu, sem contestar. Havia uma resignação em seus gestos, uma aceitação silenciosa de seu lugar no mundo. Zé, um dos peões mais antigos e leais de Bento, que havia testemunhado a cena de longe, se aproximou com a desconfiança estampada no rosto enrugado. Patrão, essa mulher, as marcas nas mãos dela, o senhor viu? Zé sussurrou, os olhos lançando olhares furtivos para Cora.
que já se afastava em direção ao pequeno barracão de madeira que servia de abrigo para viajantes e tropeiros. Bento lançou um olhar cortante ao peão. Vi, Zé, cuide da sua vida e do seu trabalho. Não me venha com crendices. Mas a voz firme de Bento não enganava a Zé, que o conhecia desde menino. O fazendeiro estava perturbado, e Zé, como muitos naquelas terras isoladas, sabia que certas marcas não eram crendices, mas verdades duras de um mundo que os livros não contavam. Naquela noite, Bento não dormiu. As imagens das mãos de Cora se misturavam às lembranças da cesariana de Maria, do sangue, do silêncio. Ele tentava afastar o pensamento, mas era como tentar deter as águas de um rio. Quem era aquela mulher? E, principalmente, porque as marcas dela pareciam gritar uma história que reverberava com os medos mais profundos de Bento. No dia seguinte, ao romper da aurora, Bento esperava que Cora tivesse partido, mas ela estava lá, sentada em um toco de madeira próximo ao rancho, observando o sol nascer sobre os cafezais. Não parecia esperar nada, apenas existia, como parte da paisagem. Bento a ignorou no café da manhã, que tomou em sua mesa na varanda da casa grande, mas seus olhos furtivos a viam ali, uma presença incômoda. Quando a manhã esquentou e o trabalho recomeçou, Bento viu Cora se aproximar das lavadeiras, que batiam a roupa no córrego da fazenda. Ela não pedia, mas oferecia ajuda, e suas mãos, apesar das cicatrizes, se moviam com destreza, esfregando, torcendo os tecidos. As lavadeiras, inicialmente recuadas, logo se viram aceitando a ajuda, algumas até se deixando levar por uma conversa tímida. Era a primeira vez em anos que uma mulher de fora mostrava tal disposição na fazenda, sem pedir nada em troca. Os dias se seguiram. Bento não a mandou embora, e Cora não foi. Ela se estabeleceu em uma rotina silenciosa, ajudando onde podia, na cozinha de Dona Rosa, a cozinheira da fazenda, com as lavadeiras, no terreiro do café, onde seus movimentos ágeis e cuidadosos chamavam a atenção. Ela não falava sobre seu passado, e ninguém se atrevia a perguntar diretamente sobre as marcas. Mas sua presença era como uma gota d'água persistente em uma pedra. Aos poucos, a rigidez de Bento começou a fissurar-se. Ele a observava de longe, escondido na sombra da varanda, ou enquanto cavalgava pelos cafezais. Cora tinha uma quietude que o atraía e o irritava. Ela não era submissa, mas sim resistente. Seus olhos, antes cheios de exaustão, agora pareciam carregar uma força tranquila, uma sabedoria ancestral. Ela via coisas que ninguém mais via na fazenda. Uma muda de café que precisava de mais sol. Um bezerro que cambaleava antes dos outros. A melancolia profunda nos olhos de Bento. Um dia, enquanto Bento inspecionava o gado, um bezerro recém-nascido estava deitado, fraco, a mãe mugindo em desespero. O capataz já havia dado como perdido, mas Cora, que passava por ali, se ajoelhou ao lado do animal. Com suas mãos marcadas, ela examinou o bezerro, e com uma mistura de ervas que encontrou no mato e uma massagem cuidadosa, ela o reanimou. A respiração do bezerro se estabilizou, e ele logo tentou se levantar. Bento assistiu a tudo, petrificado. Aquela mulher, com suas marcas assustadoras, tinha um toque que trazia vida onde ele via apenas morte. Como? Como você fez isso? Bento perguntou, uma ponta de espanto em sua voz, o que era raro. Cora se levantou, limpando a terra das mãos. A natureza dá o que a gente precisa, Sr. Bento. Basta saber olhar e pedir. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante, a barreira entre eles pareceu diminuir. A notícia do milagre de Cora se espalhou como fogo no sertão. Os empregados da fazenda, que antes a olhavam com desconfiança e murmúrios sobre bruxaria e coisas do capeta por causa das marcas, começaram a vê-la com uma mistura de respeito e temor. Ela se tornou a mulher que curava os bichos, a mulher do toque bom. Mas o julgamento da sociedade
era uma força mais insidiosa. O padre Emídio, que visitava a fazenda Aurora uma vez por mês para celebrar a missa e abençoar a colheita, foi o primeiro a confrontar Bento diretamente. Bento, meu filho, ouvi falar de uma mulher estranha em sua fazenda. Marcada, dizem. Isso não é bom para a alma da fazenda. Você sabe as histórias que correm por estas bandas. Bento sentiu a bile subir. Padre, ela não faz mal a ninguém. Apenas ajuda no que pode. Ajuda com o quê, Bento? Com ervas e rezas estranhas? As marcas dela são de um tempo sombrio, meu filho. De gente que não segue a palavra de Deus. Cuidado para não atrair desgraça para sua casa, que já tanto sofreu. A insinuação de que Cora poderia ser a causa de mais sofrimento ou a lembrança da dor de Bento fez o fazendeiro cerrar os punhos. Ele sabia que o padre, com sua influência, poderia atiçar ainda mais o fogo do preconceito. Era a década de 30, e o medo do desconhecido e do que não era da igreja era um poder real, capaz de condenar uma pessoa. Um dia, Cora encontrou Bento sentado na varanda, olhando para o vazio, a lembrança de Maria e do filho morto mais forte que nunca. Sentou em um degrau abaixo, sem dizer uma palavra. O silêncio era menos opressor com ela por perto. É uma dor que não passa, Cora, Bento disse, quase para si mesmo, mas sabendo que ela ouviria. Perder tudo e a culpa que a gente carrega. Cora esperou, e depois sua voz suave quebrou o silêncio. A culpa é um fardo pesado, senhor Bento. Mas a vida insiste em seguir. E às vezes, a gente só entende certas coisas quando a gente perde. Que a gente amou, que a gente foi amado. Ela não falou de si, mas suas palavras carregavam a marca de um sofrimento profundo e compreendido. Bento virou-se para ela, os olhos marejados, algo que não acontecia há anos. Aquele momento de vulnerabilidade, de partilha silenciosa, foi um ponto de virada. Pela primeira vez em muito tempo, Bento não se sentiu tão sozinho. A presença de Cora, com seu silêncio sábio e sua força quieta, era um bálsamo inesperado para sua alma ferida. Se você está se emocionando com essa aproximação inesperada e sentindo a força dos laços humanos se formando no meio do sertão, deixe o seu like neste vídeo, para nos mostrar que você quer ver essa história se aprofundar ainda mais. E me diga, você conseguiria viver nessa época com tanta dificuldade e tanto julgamento alheio? Apesar da crescente ligação silenciosa entre eles, o tempo não parava de correr. A colheita do café avançava, e com ela o vai e vem de tropeiros e mascates pela estrada da fazenda. Foi um desses mascates, um homem miúdo e falante que vendia de tudo, desde agulhas a fumo de rolo, que trouxe a primeira notícia sinistra, como um rato que arrasta a peste. Bento, meu amigo. Notícias de lá do arraial da Serra Quebrada, disse o mascate, enxugando o suor com a manga da camisa, enquanto tomava um café forte na cozinha de Dona Rosa. Dizem que os homens do Major Sebastião estão atrás de uma mulher. Uma mulher com umas marcas estranhas nas mãos. Marca de gente rebelde, dizem. Uma feiticeira que fugiu da roça dele. O Major está furioso. Oferece até recompensa para quem trouxer ela de volta. Ele não perdoa quem desacata sua ordem. Nas terras dele, Bento sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. O Major Sebastião era um fazendeiro tirano, temido por toda a região, conhecido por sua crueldade e por manter um controle ferrenho sobre seus agregados e suas terras. Suas ordens eram leis, e quem as desrespeitasse pagava um preço alto. As marcas nas mãos de Cora, as mesmas que assombravam Bento, agora ganhavam um contexto terrível. Não eram apenas lendas ou crendices,
Era um sinal de opressão e perseguição. Cora havia fugido, e o Major Sebastião não era um homem que esquecia. Naquela noite, a angústia de Bento o impediu de dormir novamente. O céu estava coalhado de estrelas, mas a beleza da noite não o acalmava. A presença de Cora, que antes era apenas um mistério e um incômodo, agora era uma bomba relógio. Ele a tinha sob seu teto, uma mulher marcada por um tirano, e o Major Sebastião estava caçando-a. A solidão que ele havia cultivado por anos estava prestes a ser invadida, não apenas por sentimentos, mas por uma ameaça real e sangrenta. A Fazenda Aurora, seu refúgio e seu mausoléu, estava prestes a se tornar um campo de batalha. O que ele faria? Entregaria Cora ao seu algoz ou arriscaria tudo, até sua própria vida e a paz de sua fazenda, para proteger uma mulher que o havia ensinado a sentir novamente? A calmaria havia terminado. Tudo estava prestes a desmoronar. O cheiro de fumaça invadiu os narizes de Bento, antes mesmo que o sol tocasse o horizonte. Um cheiro acre e inconfundível, misturado ao aroma de café. Ele saltou da cama, o coração martelando no peito, um pressentimento gélido apertando-lhe a garganta. Pela janela, a visão que se descortinava era um pesadelo. Chamas alaranjadas e fumaça escura dançavam no meio do cafezal, que se estendia a leste da fazenda, em direção à estrada principal. Fogo! Fogo no cafezal! O grito de Zé, o capataz, rasgou a quietude da madrugada, ecoando pelos barracões e casas dos empregados. Bento correu, calçando as botas às peças, o rifle já nas mãos. Não era um incêndio natural. A estação de seca, sim, tornava tudo mais vulnerável, mas o fogo se alastrava em um padrão muito específico, surgindo de repente e com uma virulência que só uma mão humana podia causar. "O Major, ele veio!" A voz interior de Bento sussurrou, e o medo se misturou à raiva. Homens e mulheres da fazenda, despertos pelo alarme, corriam com baldes d'água e sacos molhados, tentando conter as chamas que devoravam os preciosos pés de café. O calor era insuportável, o ar irrespirável. No meio do caos, Bento procurava Cora. Seus olhos vasculhavam o cenário de fumaça e pânico até encontrá-la. Ela estava no limite do incêndio, não fugindo, mas ajudando as mulheres a afastar os sacos de café dos terreiros próximos, para evitar que o fogo se alastrasse. Havia uma determinação em seus olhos, uma coragem que desafiava a fumaça e o perigo. De repente, um grito de dor rasgou o ar. Um dos peões, Tonho, caiu, atingido por um tiro que veio do meio das árvores. E então os cavalos. Cavalos escuros, homens encapuzados, armados com espingardas e pistolas, surgiram da floresta em meio à fumaça, montados em seus cavalos, como fantasmas de uma vingança antiga. Eram os capangas do Major Sebastião, Bento de Almeida. A voz grave e gutural de um dos homens, o líder, ecoou, abafada pela fumaça. "Sabemos que a bruxa está aqui. Entregue-a e o fogo para, senão vai virar cinzas." Bento sentiu a raiva queimar em seu peito, mais forte que o fogo. Sua mente, antes turva pela dúvida, agora estava clara. Ele não entregaria a Cora, não depois de tudo, não depois de ter sentido o calor humano que ela havia trazido de volta à sua vida solitária. "Saia da minha terra, seu cão do inferno!" Bento gritou de volta, levantando o rifle. Mas eram muitos, e eles tinham a vantagem do terreno e da surpresa. Outro tiro. Um dos cães da fazenda fiel caiu sem vida. A violência era brutal, sem misericórdia. Foi então que Cora, percebendo o perigo iminente para todos, deu um passo à frente. Sua voz, surpreendentemente forte, se elevou acima do barulho. "Parem, eu estou aqui. Não machuquem mais ninguém." Os capangas se voltaram para ela, seus olhos, visíveis através das frestas nos capuzes, fixando-se nas mãos dela. O líder, um homem corpulento com um chicote de couro na mão,
Desmontou do cavalo e se aproximou. O sorriso cruel iluminando seu rosto em meio à luz alaranjada das chamas. Ah, a vadia marcada! Achou que ia fugir do major, não é? Ele mandou um recado para você, Cora. Ele disse que pagaria caro por essa audácia. O homem ergueu o chicote, e antes que Bento pudesse reagir, o chicote sibilou no ar, rasgando as costas de Cora, que caiu de joelhos com um grito abafado de dor. Bento sentiu seu mundo estalar. A visão da dor de Cora, tão gratuita e cruel, desencadeou algo primal dentro dele. A dor de Maria, a injustiça de sua morte, a culpa que ele carregava, tudo se fundiu em uma única e avassaladora onda de fúria. Ele disparou o rifle. O tiro atingiu o braço do capanga, que soltou um berro e largou o chicote. O confronto se transformou em um pandemônio. Os capangas enfurecidos avançaram. Os homens da fazenda, liderados por Bento, que parecia um touro ferido, lutaram com o que tinham: enxadas, facões e a coragem desesperada de defender suas casas. Era uma batalha desigual, mas a determinação de Bento, alimentada por anos de dor contida e agora pela proteção de Cora, era uma força a ser reconhecida. No meio do caos, enquanto Bento lutava corpo a corpo com dois capangas, Cora, mesmo ferida, se arrastou até a beira do fogo. Seus olhos varreram o cafezal em chamas, e então ela fez algo que deixou Bento e todos os que a viram petrificados. Ela fechou os olhos, e suas mãos marcadas, aquelas que haviam curado o bezerro e reavivado a esperança de Bento, se estenderam em direção às chamas. Ela começou a murmurar palavras em uma língua que ninguém conhecia, uma melodia antiga e rústica, como um canto de floresta. E então o inexplicável aconteceu. O vento mudou. De repente, uma brisa fresca, quase um sopro da própria terra, começou a soprar na direção oposta, empurrando as chamas para trás, contendo sua fúria. Não era uma mudança natural do tempo, era algo mais. A fumaça começou a se dispersar, e o fogo que antes parecia incontrolável começou a minguar, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado de Cora. Os capangas, que observavam a cena atônitos, sentiram o medo tomar conta deles. Aquilo não era obra de bruxaria. Era algo mais antigo e poderoso. Eles eram homens de fé ou de superstição, e a visão do fogo recuando ao comando da mulher marcada era demais para sua coragem. O líder ferido, vendo seus homens vacilarem, soltou um murro de frustração. Recuem! Recuem! O major vai saber disso. Eles montaram em seus cavalos e fugiram, deixando para trás o rastro de fumaça, dor e destruição. A batalha tinha terminado. A fazenda Aurora estava ferida, parte de seu cafezal em cinzas, mas estava de pé, e Cora, com suas mãos marcadas e suas costas sangrando, havia sido a chave da vitória. Bento correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Cora, você tá bem? Ele a amparou, seus olhos cheios de preocupação. Ela tossiu, respirando fundo o ar ainda pesado de fumaça. Estou, foi preciso. Bento a ajudou a se levantar, levando-a para dentro da casa grande, onde Dona Rosa e as outras mulheres já preparavam compressas e chás de ervas. Foi ali, na sala escura, iluminada apenas por uma lamparina, que Cora finalmente revelou seu segredo. As marcas, elas não são uma maldição, Sr. Bento. Elas são a herança. Eu sou filha de uma longa linhagem de mulheres curandeiras, benzedeiras, rezadeiras das serras. Gente que entende o tempo da terra, a fala dos bichos, a força das plantas. Minha mãe, e a mãe dela antes dela, todas tinham essas marcas. Elas são tatuadas em nós quando nascemos, com um ferro quente, um ritual antigo que nos liga à terra e aos espíritos. Bento ouvia, chocado. Aquelas marcas que ele pensava serem de bruxaria ou condenação eram, na verdade, um legado.
O Major Sebastião, ele não me persegue por bruxaria em si, Cora continuou, a voz fraca mas firme. Ele me persegue porque eu me recusei a usar meus dons para o mal. A família dele tem uma doença, uma maldição que se espalha por gerações, e ele queria que eu curasse o filho dele. Mas não era uma doença do corpo, era da alma. Era o mal que ele próprio plantou na vida de tanta gente. Eu me recusei a usar minhas mãos para abençoar a tirania dele. Ele queria que eu abençoasse as plantações dele, mas ele roubava terras, escravizava famílias. Eu disse que não curaria onde havia tanta podridão. E ele me marcou de novo, com fogo, como forma de humilhação, e me condenou à morte. Eu fugi, buscando a liberdade para usar meus dons para o bem, como minha mãe me ensinou, para ajudar quem precisa, não quem explora. Bento entendeu. Aquelas marcas não eram de uma fugitiva, mas de uma heroína, de uma mulher que se recusou a curvar-se à tirania, mesmo sob a ameaça da morte. A história dela ecoava a sua própria dor, a injustiça da perda de Maria, o vazio que o consumo do poder causava. Ele olhou para as mãos de Cora, as cicatrizes que antes o assustavam, agora brilhavam com a luz de uma coragem inabalável. Se você está sentindo a verdade e a justiça ganhando forma nessa história, comente aqui embaixo, Justiça por Cora. Vamos mostrar a força dessa mulher e a importância de lutar contra a tirania. A crise havia sido contida. O Major Sebastião, pelo menos por agora, havia recuado. Mas a verdade estava exposta. A Fazenda Aurora era agora um alvo conhecido, um refúgio para uma mulher que o Major considerava sua propriedade. Bento havia lutado e se exposto. Seu mundo de solidão e amargura havia sido estraçalhado, não por um desastre, mas pela vida que Cora trazia consigo. Ele havia redescoberto a compaixão, a coragem e a capacidade de lutar por algo que não era apenas seu. Mas o futuro era incerto. O Major Sebastião não perdoava. Ele voltaria. E a grande questão era: Bento e Cora, o fazendeiro solitário e a curandeira marcada, estariam prontos para a batalha final que se anunciava no horizonte? O silêncio que se seguiu à partida dos capangas do Major Sebastião não era o mesmo silêncio opressor de antes. Havia nele um respiro, um alívio tenso, como o ar depois de uma tempestade forte. A Fazenda Aurora estava ferida, com uma parte de seus cafezais chamuscados e a fumaça ainda pairando. Mas a vida, teimosa e resiliente, já começava a se reerguer. Nos dias que se seguiram, a fazenda se transformou em um canteiro de reconstrução. Os homens e mulheres, unidos por um propósito comum, trabalhavam lado a lado para limpar os escombros, replantar as mudas de café e curar as feridas dos que haviam sido atingidos. Cora, apesar de suas próprias costas ainda em carne viva, era uma força motriz nessa recuperação. Ela não apenas cuidava dos feridos, usando suas ervas e rezas sussurradas, mas também se dedicava à terra. Ela caminhava pelos cafezais queimados, suas mãos marcadas tocando a terra seca, murmurando palavras antigas, como se pedisse perdão e prometesse vida nova. Bento observava. Sua armadura de solidão havia caído por terra. Ele não era mais o fazendeiro recluso e amargo, mas um homem que havia redescoberto a capacidade de sentir, de lutar e de amar. A raiva contra o Major Sebastião ainda ardia, mas agora era temperada por uma nova determinação: proteger sua gente, sua terra e, acima de tudo, Cora. A cura não era apenas física. A fazenda inteira parecia estar se curando. As conversas nas cozinhas e nos terreiros eram diferentes. O medo do Major não havia desaparecido, mas havia uma nova unidade, um senso de comunidade que antes era apenas latente. Cora, com suas marcas e seu poder silencioso, havia se tornado o coração dessa renovação. As crianças da fazenda, que antes a olhavam com curiosidade e um pouco de temor,
agora a seguiam, pedindo histórias de plantas e bichos, fascinadas por sua sabedoria. Uma semana após o ataque, Bento e Cora estavam no alto da colina, observando o nascer do sol sobre os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. O ar estava limpo, fresco, e um canto de pássaros, que parecia ter retornado, embalava o ambiente. A ferida nas costas de Cora estava cicatrizando, e as marcas em suas mãos pareciam brilhar com uma luz diferente, não mais de pavor, mas de poder. Ele vai voltar, não vai, Cora? Bento quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma gravidade que ela entendia. Cora virou-se para ele, seus olhos encontrando os dele. Sim, Sr. Bento. Homens como o Major Sebastião não desistem facilmente. Mas a Terra sabe o que é certo, e ela nos ajudou. Ela nos ajuda. Somos parte dela. Ela colocou uma mão suave no braço de Bento, e a eletricidade daquele toque percorreu-o como uma corrente de esperança. Não sou mais o Sr. Bento para você, Cora, ele disse, a voz rouca. Sou apenas Bento, e você é a Cora, a mulher que me fez sentir de novo, que me fez lutar de novo. Os olhos de Cora se encheram de lágrimas, as primeiras que Bento havia derramar. Ela havia carregado tanto peso, tanta dor, e a aceitação de Bento, a quebra de sua própria solidão, era um bálsamo. A vida na fazenda Aurora foi restaurada, mas não da mesma forma. O medo do Major era uma sombra constante, mas a união da fazenda era mais forte. Bento começou a treinar seus homens, preparando-se para o inevitável. Cora, por sua vez, ensinava as mulheres e as crianças sobre as ervas do mato, sobre os segredos da terra, sobre a importância de honrar a natureza. As cicatrizes do incêndio, nos cafezais, eram como as cicatrizes nas mãos de Cora. Uma lembrança de dor, mas também um testemunho de resiliência e força. A presença de Cora transformou Bento. O homem fechado e amargurado deu lugar a um líder mais justo, um protetor e um homem capaz de amar novamente. Ele via em Cora não apenas a curandeira, mas uma parceira, uma alma forte que, como Maria, trazia luz para a sua vida. O amor deles não era um amor impetuoso e juvenil, mas um sentimento forjado na dor, na superação e na certeza de que encontraram um ao outro quando mais precisavam. Ele havia perdido uma família, e agora, de forma inesperada, encontrava uma nova razão para viver, para lutar, para amar. 1 ano se passou. O café voltava a brotar nos cafezais queimados, mais verde e vibrante do que nunca, um símbolo tangível da renovação. A fazenda Aurora se tornara um refúgio para outros desamparados, para aqueles que o Major Sebastião havia oprimido. Bento e Cora estavam juntos, uma dupla improvável, mas inseparável. O confronto final com o Major Sebastião foi inevitável. Ele e seus homens apareceram novamente, desta vez com mais fúria, mas a fazenda Aurora estava pronta. Bento e seus homens, agora mais bem preparados e mais unidos, lutaram com coragem. E Cora, com suas mãos erguidas para a terra, usou seus dons não para a violência, mas para desorientar os inimigos, para abençoar seus aliados, para tornar a terra um campo de batalha desfavorável ao agressor. A fúria da natureza, de alguma forma, parecia estar do lado de Cora. Ventos inusitados, poeira levantada no momento certo, pequenos acidentes que desequilibravam os capangas. O Major Sebastião, enfim, foi derrotado, não pela morte, mas pela humilhação. Seus homens desertaram. Sua tirania desmoronou diante da força de uma comunidade unida e da inexplicável resiliência da mulher marcada. Ele foi expulso da região, sua reputação em frangalhos, sua crueldade finalmente exposta. A vitória não trouxe a paz imediata, mas trouxe a esperança. A fazenda Aurora, antes um império solitário, agora era um lar de cura, de acolhimento e de renovação.
Bento e Cora, o fazendeiro e a curandeira, encontraram um no outro não apenas um amor, mas um propósito. Ele, que havia perdido tudo, havia encontrado uma nova família, uma nova razão para viver. E ela, que havia sido marcada e perseguida, encontrou um lugar onde suas mãos eram vistas não como uma maldição, mas como uma bênção, um elo com a vida e com a própria terra. Juntos, eles plantaram novas sementes, não apenas de café, mas de um futuro onde a compaixão e a justiça floresceriam. Queridas amigas que nos acompanharam nesta emocionante jornada pelo interior do Brasil, se essa história tocou seu coração e lhes trouxe a esperança de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor e a justiça podem florescer, deixem seu like neste vídeo, se inscrevam no canal, aquele botão vermelho bem visível, e compartilhem com as amigas que amam uma boa história de superação e mistério. O Silêncio do Sertão guardava muitas histórias, e a de Bento e Cora era uma delas. Uma história que nos ensina que as cicatrizes que carregamos, sejam elas visíveis ou invisíveis, podem ser transformadas em marcas de força. Que a verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em enfrentá-lo por aqueles que amamos. E que a vida, por mais que nos tire, sempre nos oferece a chance de um novo começo, de um renascimento, como o café que brota novamente após o incêndio, mais forte e resiliente, abençoado pelas mãos que um dia assustaram um fazendeiro, mas que no fim trouxeram a cura e a esperança para toda uma fazenda.